E aí, como vocês estão? Voltei aqui para falar mais um pouco sobre algumas coisas que vêm ocorrendo na minha vida e eu gostaria de compartilhar, né? Para algumas pessoas que pode ajudar ou até mesmo para mim, daqui a um tempo, para a gente olhar para trás e se sentir bem com aquilo que a gente está vivenciando com Jesus. Bom, em ritmo de virada de ano, né? 2026 aí, muitos planos, muitas ambições. Eu acho que todo mundo passa por esse estágio das listinhas que a gente faz, daqueles anseios que a gente tem. Eu gostaria de comentar sobre um assunto que, que é bastante abordado, mas sempre bom falar um pouco mais, né? Que é sobre a satisfação que nós devemos ter em Cristo Jesus e apenas nele, né? E da onde que surgiu esse pensamento? Esse pensamento surgiu de uma conversa que eu estava tendo com meu amigo ontem, enquanto a gente jogava. A gente estava falando um pouco sobre ambição, sobre futuro, planejamento, né? E daí eu converso com ele, eu falo uma frase para ele que é a seguinte: planeje como se tudo fosse dar certo. Trabalhe mesmo que nada esteja acontecendo. E seja feliz mesmo se tudo der errado, se tudo falhar, né? Bom, baita frase de coach, né? Eu acho que muitas pessoas já escutaram isso por aí. Mas esses dois primeiros tópicos, todo mundo já escutou. Agora esse terceiro é o que eu queria comentar. Acho que é o que mais me marcou esse terceiro tópico. Seja feliz, mesmo se tudo falhar, mesmo se tudo der errado. Esse final de ano aqui eu li novamente. Eu acho que foi o livro que eu mais li esses últimos tempos, que é o livro de Jó, né? E, e ali é impressionante como nós temos que aprender muito com aquele livro sobre o senso que nós temos de gratificação, o senso que nós temos de ganho na nossa vida e sobre o que nós devemos realmente levar para a nossa vida, né? E pensando nisso, sobre a satisfação que nós devemos ter em Cristo Jesus, eu separei dois textos aqui que nós podemos citar, que o primeiro se encontra no livro de Tessalonicenses, né, no capítulo 5. E aqui ele fala: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E trazendo aqueles tópicos que eu citei, é normal que a nossa cultura hoje, através das rotinas que nós vemos, os vídeos que nós consumimos, que nós busquemos performance a todo custo, busquemos ser os melhores e tudo mais. E isso pode gerar uma série de frustração, porque nós temos que entender que nós não podemos fazer tudo, nós não somos os melhores em tudo, né? E por isso que é muito importante essa comunhão, porque aquilo que eu sou bom, você não é bom, mas aquilo que você é bom, eu não sou bom. E essa comunhão, esse compartilhamento de ideias é o que nos torna um corpo, né? Só que se perdeu muito isso hoje em dia. E nós vemos uma realidade onde pessoas estão se tornando grandes exemplos apenas pelo nível de dinheiro que eles têm. Falam absurdos, mas por serem radical e terem dado certo, elas são grandes pessoas. E preferi citar esses tópicos no começo, porque longe de mim pensar ou falar, né, longe para eu pensar que, bom, nós não devemos ambicionar coisas grandes, nós não devemos servir a Jesus o nosso melhor, nós não devemos ser o melhor no nosso trabalho, nós não devemos, óbvio que nós devemos fazer tudo isso. Mas o ponto é, e se tudo der errado? E se nada der certo, né? E se acontecer que nem Jó, será que a gente seria feliz? Será que a gente conseguiria se contentar em Deus apenas, em Jesus Cristo? Porque eu vejo uma geração que é muito ligada a conquistas e pouco ligada àquilo que Jesus tem a nos oferecer, né? E tendo em vista isso, tem uma frase, né, que foi muito sei lá o que aconteceu com essa frase aí, todo mundo usa muito hoje em dia, que se encontra no um versículo, né, no livro de Filipenses 4, no versículo 12 e 13, que é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipe, né, estando preso, né, ele está preso, ele, ele é um romano, ele é um judeu, ou seja, para a época, para aquela situação que ele estava, ele perseguia cristãos, então ali, para aquela situação, ele pensa, é como se
Bom, se ele fosse maioral e por uma escolha que ele fez de seguir Jesus, ele perdeu tudo. E aqui ele fala: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sei que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso tudo em questão de ganhar coisas gigantescas. Eu posso passar por tudo, sabendo que quem me fortalece é Jesus Cristo. Então eu acredito que esse é o cerne desse vídeo, pensar na satisfação em Jesus Cristo como completude da nossa vida, é tudo que nós precisamos, não apenas um elemento para todo o resto, não, é a base que dali vai surgir novas coisas, né? Então, tendo em vista isso, eu gostaria de falar com vocês sobre esse ano, ou sobre os planejamentos, porque pode ser que esse vídeo chegue para você no começo de 2026, ou pode ser que chegue em 2030, e eu não sei o que você estaria fazendo aqui em 2030 vendo esse vídeo. Mas o que eu gostaria de citar com vocês, de falar com vocês nós devemos ser completos em Jesus Cristo. Nós devemos ser completos em Jesus Cristo. Porque entre uma série de questões para a gente citar a respeito disso, sobre a idolatria que nosso coração tem, né? Sobre o quão propenso nós estamos a fazer cagada e se afastar de Deus, mas eu gostaria de me basear apenas em se deleitar no Senhor e entender a grandiosidade da sua obra, né? A grandiosidade que é a beleza que pode ser viver uma vida com Jesus, né? No vídeo passado eu tinha citado que privilégio para nós é conhecer Jesus o quanto antes e ter uma vida com Ele. Óbvio que a eternidade está aí para ser muito maior do que qualquer outra coisa que nós possamos viver aqui. Mas é muito bom poder carregar aquilo que Jesus carregou, né? Sofrer um pouco, minimamente, como Jesus sofreu. Acredito que isso é um exemplo para nós, né? Isso é uma coisa que a gente pode se gloriar, né? Nas nossas fraquezas e o quanto Jesus Cristo habita nelas. Então, eu estou lendo um livro nesse momento que ele chama Manso e Humilde. E ali ele expressa o quanto Jesus está próximo, o quanto Jesus está perto para nos ajudar naquilo que a gente precisa. O quanto o coração de Deus, manso e humilde, é aberto para todos aqueles que buscam nele verdadeiramente, né? Acredito que foi muito pregado ao longo desses anos que o relacionamento com Jesus é uma coisa muito complicada. Mas na verdade, antes da gente olhar para aquilo que a gente tem que pôr em ordem na nossa vida, a gente tem que olhar para aquele que faz sentido, né, que é Jesus. E nesse vídeo, eu penso que, citando todas essas questões que eu citei, passando um pouco pelos tópicos da gente querer ter um 2026 com grandes coisas, ambicionando grandes coisas, passando também por Tessalonicenses, onde eles falam para se alegrar, sempre se alegrar, e se alegrar sabendo de Cristo Jesus, passando por Paulo falando em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Acredito que o ponto que eu gostaria de deixar para esse vídeo é que a satisfação em Cristo Jesus, ela vai muito além das circunstâncias que nós vivemos. E nós precisamos aprender isso de maneira urgente. Nós precisamos entender isso o quanto antes, né? É muito mais do que uma situação financeira que nós nos encontramos, uma situação de saúde que nós nos encontramos, porque algo é certo na nossa vida. Se eu não tiver um problema de saúde, pode ser que eu tenha financeiro. Se eu não tiver financeiro, pode ser que eu tenha no quesito da minha juventude. Minha vida vai ser marcada por problemas, assim como a sua vida vai ser marcada por problemas, né? Acredito que todos que trabalham, que já exerceram alguma coisa, tanto na escola ou algum papel assim, entende o quanto tudo pode dar errado de um dia para a noite. Quanto tudo pode falhar, tudo pode fracassar, tudo pode simplesmente se tornar nada. E a sua vida pode virar de pernas para o ar de um dia para o outro. Então, por isso que é muito importante, antes da gente estabelecer parâmetros e metas na nossa vida, a gente ter o hábito de colocar Jesus como o centro, para que ele conduza,
para que Ele nos satisfaça. Sabe, esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, você pede tanto para Deus certas coisas que até parece que se Deus não te dá, Ele é um Deus ruim. Mas um pai sabe o que é bom pro filho. Então, às vezes, a gente pode chegar no final do ano e, e daí, fechando o vídeo, amarrando ele, né? Então, depois da gente ter planejado, depois da gente ter trabalhado, depois de tudo isso ter acontecido, a gente pode ter chegado no final do ano e aqueles resultados, mesmo a gente tendo planejado e trabalhado, podem ter sido tudo em vão, porque os resultados não chegaram. Mas aí que está o ponto. A pergunta que eu fiz para mim, quando eu pensei em fazer esses planos, quando eu pensei em ambicionar tais coisas, foi: se tudo der errado, você ainda vai ser satisfeito? E a questão é que a minha satisfação não deve estar naquilo que eu consegui em dezembro, mas deve estar naquilo que eu passei, aquilo que eu sou hoje para chegar em dezembro e ser totalmente repleto em Jesus Cristo. Né? Se a nossa satisfação está hoje, né, no que a gente construiu com Jesus Cristo, se nossa satisfação está no percurso que a gente vai passar, né, na dependência de Deus que a gente vai ter ao longo do caminho. E isso seria interessante da gente pensar num desafio. Pode ser que você esteja vendo isso no começo de 2026, pode ser que você esteja vendo isso numa época que não vai fazendo nem um pouco de sentido, né, os questionamentos que eu levantei nesse vídeo. Mas todos nós na nossa vida iremos passar por momentos onde a gente vai construir um repertório, vai criar coisas. Nós temos ambições de se tornar pessoas melhores. E para isso nós precisamos planejar muito, talvez 90% é planejamento. Nós precisamos trabalhar muito também, botar em ação. Mas antes de planejar, antes de trabalhar, nós temos que perguntar: será que o local que eu estou hoje é um local que eu estou satisfeito? Será que eu consigo agradecer a Deus pela posição que eu estou hoje? Nossa, mas é muito difícil, Dino. Eu estou passando fome hoje, como que eu vou agradecer a Deus por isso? É muito difícil a gente ser satisfeito em Deus nisso. E ninguém está falando que passar fome é algo que a gente tem que estar em todos os momentos da nossa vida, que estar em situações horríveis é o que a gente deve permanecer. Mas o que nós estamos falando aqui é que nós devemos aprender, em qualquer situação, a ser satisfeito em Jesus. E bom, eu estou nesse processo de satisfação em Jesus. Eu estou tentando olhar para uma segunda-feira e me sentir muito feliz. Não porque eu vou ter que acordar cedo e vai começar uma semana totalmente exaustiva, mas pelo fato de que Jesus Cristo vive. Jesus Cristo morreu na cruz para que me desse uma chance de ir com Ele para a glória. Então nós devemos parar de focar, né, dando a resposta do como nós iremos começar a fazer isso. Nós devemos parar de focar naquilo que nos machuca, naquilo que a rotina nos implica. E nós devemos começar a focar naquilo que Cristo Jesus é, a ponto de que se a morte vier amanhã, está tudo bem. E entendendo nesse livro, entendendo nas passagens na Bíblia, que Cristo está muito perto da gente. Cristo está a uma oração de distância, né? Então, com base nisso, eu gostaria de fazer um desafio para vocês para esse ano de 2026, ou para essa nova fase que cada um de vocês vai entrar, que é de se deleitar em Cristo e ser satisfeito nele, de buscar a Jesus Cristo uma vez mais, todo dia, nesse processo de se tornar aquele que você quer se tornar, e não propriamente o resultado de se tornar ou não seja sua felicidade, mas sim aquilo que você conseguiu nesse caminho e o quão satisfeito você já está hoje pelo simples fato de Jesus Cristo estar entre nós. Então eu gostaria que todos vocês tivessem um ano maravilhoso, que todos os planos se completassem. Mas se todos os planos não se completarem, se tudo der errado, eu gostaria que vocês fossem felizes, assim como vocês seriam ou mais se tudo tivesse dado certo, pelo simples fato de Jesus Cristo viver. Amém? Eu espero que vocês tenham um ano repleto de bênçãos. Eu espero que vocês tenham um ano repleto de Jesus Cristo, onde um dia após o outro nós possamos buscar cada vez mais. Mas acima de tudo isso, eu espero que vocês tenham um ano buscando pela satisfação que não está em carros, dinheiro, fama,
status, a satisfação que nós encontramos em Jesus. Amém? Um abraço a todos e vamos nessa.